Vamos aqui então ao 18º conto do livro de contos da Júlia Lopes de Almeida, intitulado Ânsia Eterna, e o nome do conto é O Último Raio de Luz. Antes de entrar aqui no conto, eu gostaria de convidá-los a se inscrever em dois canais muito legais aqui, de Física e Matemática, do Veloso e do Luiz Bedinotto, o curso Vaga Certa, com muitas questões envolvendo aí o pessoal de Santa Catarina, e o canal Que Me Cativou, do professor Rossoni. Também aqui a questão de muitas questões, a CAF, a Federal de Santa Catarina, dois canais que matam a pau aqui de professores maravilhosos, tá? Bom, o conto O Último Raio de Luz, ele é dedicado a Júlia Cortines, que é poeta, foi poeta, cronista, e começa assim: Ainda me lembro do último raio de luz que me feriu as pupilas. Sol, sol, por que não hei de esquecer? Era em maio. Então aqui nós temos uma narração em primeira pessoa e a narradora diz, né, que da janela dela dava para ver o mar. Eu tinha só 15 anos. O médico ia todos os dias ver meus olhos e quedava-se longo tempo a falar com a minha mãe, descrevendo-lhe o meu mal. Então o médico vai ali e olha, analisa os olhos da narradora e ele vê, né, que são aqueles olhos inocentes, aqueles olhos azuis. Só que é o seguinte, ela sofre de um mal. Eu ouvia-o falar em amaurose, como uma piedade tão comovente que me enternecia. Ou seja, né, essa amaurose aí é aquela questão da perda total da visão. E aí a narradora não sabe bem, ela meio que está ignorando essa doença dela. Só que a narradora começa a amar, a se apaixonar por esse doutor. Ele era moço, era formoso e era meigo. Que havia de estranhável em que eu o amasse? Amei-o, mas eu só tinha 15 anos e ele já tinha 30. Ou seja, repare, né? Ela ainda é uma criança, uma adolescente aqui, mas está ali vivendo a primeira paixão dela. Tremia-o com o vê-lo e senti-lo ao meu lado, o coração batia-me com força. Então reparem, né, que ela tem uma doença nos olhos aqui, tá? Mas ela ama de paixão esse médico, ouve ele, gosta, enfim, né, de estar ali na presença dele. E agora, uma ideia, né, da passagem de tempo. 15 anos, ó meus 15 anos, que longe estais. Quando passo as mãos pelos meus cabelos que devem estar brancos. Reparem, que devem estar brancos. Por quê? Porque ela perdeu a visão. Então ela está se recordando de algo do passado. Passaram muitos anos já, ela está mais velha, ela pensa que os cabelos já estão brancos, então, né? Mas por que ela não diz com certeza ali? Por quê? Porque ela não vê, ela perdeu a visão. Então ela vai se lembrar desse caso, dessa visão perdida. Então ela está ali, já mais velha, adulta, nostálgica, recordando desta cena dela com o problema dos olhos e o amor que ela teve por um médico de 30 anos enquanto ela tinha 15. Só para chorar não morreram os meus olhos, bendito seja Deus. Então ela lembra, né, que um dia o médico lá, quando ela tinha 15 anos, chegou e tapou a vista dela com um lenço escuro. E ele disse o seguinte: conserve-se assim alguns dias. Não retire esse lenço sem o meu consentimento. Do contrário, ficará cega. Cega, ouviu? Promete-me obediência, não vai tirar esse lenço daí. E claro que ela aceita pela saúde dela, mas também porque ela está apaixonada. Obedecer ao homem que ama é para a mulher um gozo esquisito, terno e perfeito. Então ela passa uns dias assim, né? Parada, imóvel, com aquele lenço ali. Só que ela, ao mesmo tempo, ela vai deixando apurado, digamos assim, o ouvido. Então ela vai ouvindo ali as crianças brincando, as crianças correndo, né? Aquela questão toda de falarem, ah, olha só, uma rosa bonita aqui, e ela não pode ver nada, ela não pode tirar o lenço, mas ela vai aguçando o ouvido. Com a falta de vista, fui apurando o ouvido, de tal sorte que o mínimo som chegava a mim perfeitamente limpo. Ou seja, ela está com o ouvido aguçado. E o que ela acaba descobrindo? Principiei a conhecer que toda a gente mentia, mais ou menos em minha casa, e que o exemplo vinha desde minha mãe e de meu pai. E aí ela começa a perceber coisas que antes ela não percebia, porque aí tu fica dividido, né, entre visão em todos os sentidos, e aqui agora o ouvido dela está mais aguçado. Mas ela está apaixonada. O amor abria-me a alma. Só que um dia
o pessoal fica ali falando do tempo, que tá bonito o tempo, tem muito sol, tá todo mundo rindo, brincando. Ah, se eu pudesse correr o sol. Ah, se eu pudesse colher flores para o meu amado, cantar as canções felizes. E o que acontece? Ela não quer desobedecer às ordens ali do médico de tirar o lenço da vista. Comecei a rezar baixo, mentalmente mesmo, pedindo à Virgem, minha patrona, que desse saúde aos meus olhos cansados já da escuridão. Só que de repente ela ouve um sussurro no jardim e ela se levanta e como ela está ali com o lenço nos olhos, ela vai tateando e ela consegue chegar até a janela. E o que ela ouve? Ouvi então a voz do meu médico, o amor da minha vida, que eu era apaixonada por ele, falando de amor para minha irmã. Uma ilusão, sim, era uma ilusão tudo aquilo. E para convencer-me, eu, desgraçada, arranquei dos olhos o lenço escuro. E aí ela disse que viu o sol e depois já não viu mais nada. Por quê? Ferindo de morte os meus pobres olhos de virgem apaixonada. Ou seja, né, ela descobre então que o médico estava paquerando a irmã dela. Então aquele baque assim de amor que ela sofre a partir de agora, aquela desilusão, tanto que ela arrancou dos olhos, ficou irritada com aquilo e tirou dos olhos. E aí o que aconteceu? Ela ficou cega. E basicamente, o que foi a última visão dela, né? E aí, a irmã, o que aconteceu? A irmã se casou com o médico, e aí tiveram filhos. E quando esses filhos, que são sobrinhos dessa narradora que está nos contando a história, né? Quando eles vêm ali e perguntam para ela, vem cá, tia, né? Enfim, qual foi a última imagem que tu teve antes de ficar cega e tal, né? E o que ela diz? Agora, quando os filhos de minha irmã, que são filhos do médico também, que eu amava, me perguntam qual foi a última impressão que eu tive pelo olhar, mal lhes respondo, e quedo-me a rever-me nos meus 15 anos, sentindo que ao menos para chorar ainda vivem os meus olhos. Louvado seja Deus.